Meus irmãos, glória a Deus. Meus irmãos queridos, boa noite a todos. Graça e paz seja convosco. Glória a Deus. Gostaria de pedir agora para que vocês se acalmassem, por favor. Todos tomassem os seus lugares. Eu sei que possivelmente não vai ter lugar para todos. Algumas cadeiras foram reservadas aqui exclusivamente para os meninos que vão entrar. Esse corredor do meio aqui, por gentileza, ele precisa ficar liberado, tá bom? Porque as meninas vão entrar por aqui também. Então, guardem o coração de vocês. Vamos orar e depois eu quero dar algumas instruções. Vamos orar? Pode ficar sentado. Santíssimo Deus, glorioso e eterno Pai, com alegria e satisfação estamos aqui nessa noite para celebrarmos ao Senhor. Que a graça do Senhor venha nos envolver, que haja paz, tranquilidade e que a mensagem pregada essa noite, através das encenações, de fato representem, meu Deus, todo o plano de redenção do Senhor para com as nossas vidas. Que o Senhor possa usar cada uma das crianças, cada um dos músicos, que o Senhor possa abençoar a vida de todos nós, espectadores que aqui estamos, com muita expectativa de percebermos a glória do Senhor essa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos à Igreja Batista em Cristo, para que assistamos o espetáculo As Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, escrita, na verdade, uma adaptação de C.S. Lewis, possivelmente um dos maiores cronistas cristãos do século XX. Eu peço a vocês que fiquem tranquilos, fiquem em paz, que prestem bastante atenção em tudo que for dito, cuidem das crianças de vocês, façam silêncio. Irmãos, não precisa aplaudir ao final de cada uma das apresentações, tá? Vamos guardar tudo para que no final nós possamos louvar juntos o nome do Senhor, amém? Então fiquem em paz, sintam-se à vontade, aquietem o coração de vocês e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Ô Murilo,
E se houvesse um mundo semelhante a Nárnia? E se Cristo desejasse adentrar a este mundo para redimi-lo? No inverno, todos ansiavam por luz, nunca vivenciaram o Natal. Ali, naquele lugar, toda a eternidade se inclinava em direção ao frio e à falta de esperança. Para você. Conta este livro que por ali estava tudo tão gelado, mal podiam enxergar, não enxergavam nada além de um castigado e rigoroso inverno. E continuando a nossa história,
eu quero apresentar para vocês os filhos de Adão e Eva. Este é Pedro. Este é Edmundo. Esta a Susana e esta a pequena Lúcia. Nesta carta conta que eles vieram de uma guerra muito potente. E na casa do velho sábio e professor, eles estariam protegidos. E lá, através e em meio a divertidas brincadeiras, encontraram uma sala misteriosa. E nesta sala tinha um guarda-roupas que os levariam a um lugar onde nunca houve Natal. Um lugar chamado Nárnia. Mas Nárnia era governada por uma feiticeira. Seu nome era Jades. Ela proclamou o inverno eterno. E todas as terras que ela dominava, era sempre um clima frio, um clima gélido, congelava os rios, cobria as árvores com a neve que nunca se dissolvia. E do guarda-roupas, a pequena e delicada Lúcia descobriu Nárnia. E ali ela encontrou um bichinho, mais conhecido como Senhor Tôminus. Ela olhava para ele e ela não sabia o que fazer. Um bichinho tão bonitinho. E ele a convidou para tomar um chá. E no meio daquela conversa, ele revela que Nárnia está sob o domínio da feiticeira branca, que mantém o inverno para sempre e proíbe Natal. Justiça, graça e perdão estão na história que vou dizer, o plano da redenção. Pois quando Adão a lei transgrediu, ali caímos também. Morremos, nosso esplendor ruir, herdamos inferno além. Louvado seja Deus, porque em carne e sangue enviou o seu Filho amado, que ao padecer perdão e paz nos comprou. Se Cristo obedeceu toda a lei e meu pecado expiou, da culpa e do castigo eu sei, o preço na cruz pagou. Da sepultura ressuscitou, subiu ao céu, glória dai, pois se tornou o mediador que abriu-nos acesso ao Pai. Reina vitorioso então, e por seu poder dos céus, vem nos redimir da
mortos levantar e os santos se alegrarão. Oh, que com alegria então sua face eu possa ver eternamente com meus irmãos, sua graça engrandecer. Ah, pobre senhor Túminos, ele vagava, triste, já desconfiado que algo não sairia tão bem, medroso. Vagava pelo frio da região, em busca de Adão e Eva. Mas eram os filhos de Adão e Eva. E naquela menininha, na pequena Lúcia, ele encontrou a esperança. Mas Túminos já estava escravizado. Foi decretado. Ele também era um escravo de Jades. E, mesmo sem querer, ele deveria levar os 4 filhos de Adão e Eva ao domínio da maldita feiticeira, pois ela queria aprisioná-los também naquele castelo grande, frio, fétido e gelado. Mas aconteceu que por ali mal sabia Jades que os planos dela mudariam. Tudo por causa de Edmundo. Onde está Edmundo? Edmundo. Tudo por causa de Edmundo. Ah, iludido Edmundo, encantado, tão admirado com os encantos deste mundo, logo sentiu grande afeição pela feiticeira. Ah, quem ofereceria para ele em outro lugar um chocolate quentinho? Ou deliciosos doces turcos? Mas Jades já desconfiava daquela criatura. Ela já podia imaginar que os seus planos de uma terra congelante e maravilhosamente dominada por ela poderia se dissipar. Conta aqui que com sua maléfica astúcia e sedução, ela o atraiu, oferecendo a ele o seu reino, esse grande reino, em troca dos seus irmãos. Será que Edmundo aceitou esse convite? Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo, eu não entendi tudo o que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, com
conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão mentiram ao seu jovem coração. Os irmãos mais velhos, Susana e Pedro, já adentraram a Nárnia através daquele guarda-roupa e encontraram por ali 2 castores. E os pequenos castores os acolheram e explicaram para eles a profecia. A profecia dizia assim: 2 filhos de Adão e 2 filhas de Eva trarão a salvação para todos os narnianos. Mas como poderia acontecer? O que deveria acontecer? Enquanto Edmundo traía seus irmãos em busca de algo que ele nunca teria, como reino, glória, honra e poder, os seus irmãos, mais que depressa, fugiram da feiticeira. E eles fugiram sim. Eles fugiam com os castores. Mas algo diferente acontecia ali. Todos podiam ver a neve. A neve começava a derreter. Algo aconteceria ali. As árvores gritavam sem parar. Os rios lentamente descongelavam. E ouvíamos os bichinhos, os pássaros, as folhas, as flores, as árvores dizer: já podemos sentir, Aslan está chegando. Mas como ele chegaria até ali? Mas ainda havia muito para se percorrer. E eles peregrinavam pela longa, dolorosa, difícil e estreita jornada. Não podiam imaginar que algo extraordinário pudesse acontecer ali. Enquanto, já cansados, eles andavam, eles estavam ouvindo por ali fortes galopadas. O que poderia ser? A malvada feiticeira os perseguindo? Eu acho que talvez fosse melhor que eles se escondessem. Mas, eis que viram de perto, vocês não podem imaginar, eles viram de perto o bondoso e o amado benfeitor, que trazia um enorme saco de presentes, presentes valiosos, presentes intencionais. Será que começaria ali uma guerra? Aqui diz que ele os confiava uma missão. Vamos ver. O que poderia acontecer?
Vamos ver quais foram esses valiosos presentes. Pedro recebeu uma espada e um escudo, enquanto Lúcia, uma poção de cura e uma adaga. Cadê sua adaga? Vamos procurar a adaga. Ela recebeu uma adaga. Vamos continuar. Susana recebeu um arco e flecha e uma trompa. E Edmundo? Até então, Edmundo não havia recebido nada. Seguindo em frente, eis que viram um campo de pedra. E lá estava Aslan. Onde estava Aslan?
Neve nas colinas, lampião no frio, histórias no vento, o rei vai voltar. Pastores cantam, noite sem fim, mesmo no gelo, a chama está aqui. Natal em Nárnia, o inverno vai partir, o rugido do leão começa a ressurgir da treva pra aurora. A neve vai cair, a luz de Aslan vem pra me conduzir. Nós na estrada, céus no ar, mensagens de força, coragem pra lutar. O gelo derrete, flores no chão, braços renascem, risos em canção. Natal em Nárnia, o inverno vai partir, o rugido do leão começa a ressurgir da treva pra aurora. A neve vai cair, a luz de Aslan vem pra me conduzir. Viemos mares gelados, corações acordados, mas na canção o rei vai voltar. Natal em Nárnia, o inverno vai partir, o rugido do leão começa a ressurgir da treva pra aurora. A neve vai cair, a luz de Aslan vem pra me conduzir. Nas colinas, o sol vai nascer. Natal em Nárnia, a vida vai vencer. E lá estava Aslan. E os filhos de Adão e Eva, já diante de tão grande majestade, ficaram constrangidos, pois Pedro sentiu-se muito pequeno, mas também sentiu coragem, uma coragem que crescia em seu peito. Ao olhar para Aslan, Susana sentia que queria tanto correr para abraçá-lo, quando nos escondemos debaixo de um cobertor. Lúcia não esperou, correu até Aslan e o abraçou, enterrou seu rosto naquele abraço gostoso. Ela pensava, eu o conheço desde sempre. E ali,
o nosso amigo Edmundo já havia sido resgatado. E ele olhava para Aslan, mas ele não conseguia sustentar o olhar. Ele sentia-se envergonhado por todo o mal que tinha causado, por tudo que ele tinha feito. Sabe, esta carta diz aqui pra gente que nada poderia ser assim tão fácil como não é para mim, como não é para você. E Jades não ficou satisfeita. Jades exigiu sim a execução de Edmundo. Como assim? Ele a traiu? Para ela, era correto que ele fosse morto. Ela queria destruí-lo, pois a sua intenção sempre foi destruir o reino de Aslan. Ela sempre quis destruir os filhos de Adão e as filhas de Eva. Ela sempre quis destruir a mim e a você. Mas quem Aslan não amou a ponto de entregar a sua própria vida para salvar Edmundo e também salvar você e também salvar a mim? Ali deveria acontecer um acordo de salvação. Aslan se oferece em seu lugar, ou melhor, em nosso lugar. Deus para salvar aqueles que Ele escolheu. Na eternidade fez acordo com Jesus. Cristo que viria toda a lei cumprir e o teu sangue derramar. Cristo que viria toda a lei cumprir e o teu sangue derramar. Cristo se fez homem para tomar o meu lugar. Ele era santo, inocente, justo e bom. Pelos meus pecados numa cruz morreu. Tenho agora paz com Deus. Pelos meus pecados numa cruz morreu. Tenho agora paz com Deus. Deus para salvar aqueles que Ele escolheu. Na eternidade fez com Jesus. Cristo que viria toda a lei cumprir e o teu sangue derramar. Cristo que viria toda a lei cumprir e o teu sangue derramar. Cristo se fez homem para tomar o meu lugar. Ele era santo, inocente, justo e bom. Pelos meus pecados numa cruz morreu. Tenho agora paz com Deus. Pelos meus pecados numa cruz morreu. Tenho agora paz com Deus. E como
não poderíamos nos alegrar em ver que, apesar de tudo, Aslan fez um pacto, ele fez um acordo de salvação. Ele acordou com a feiticeira que ele mesmo iria morrer no lugar do pequeno Edmundo. Ainda acho que a feiticeira não ficou satisfeita. E algo ela faria ali. O que será? Como Aslan resolveria a salvação dos meus pecados? Como Aslan resolveria a salvação dos seus pecados? Conta essa história que somente Aslan poderia trazer para mim e para você a alegria da salvação. Mas a feiticeira, algo ela aprontaria. Ela estava preparando tudo para que ele morresse e ela continuasse a governar a congelante Nárnia. Filho, onde estão os teus acusadores? Não ficou ninguém, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. O inverno finalmente passou. O povo que andava em trevas viu a grande luz. Os que moravam na região das sombras viram a luz. E como pode ser isso? A majestosa luz, imponente, incontida, exageradamente monumental, de alcance universal e efeitos permanentemente irrefutáveis ali, misteriosamente contida, assombrosamente condensada, vestida de pele e osso, com pequenas mãos e olhinhos apertados, repousando serena em uma manjedoura. Era o filho prometido ao homem pecador, a promessa feita ao desgarrado, o feixe de esperança no qual se agarraram homens e mulheres ao longo dos séculos de escuridão, a confiança depositada na história insistente de um Salvador ali, com pés e mãos, ganhou sorriso a incandescente luz, atestada pela natureza, reverenciada pelos astros, aclamada pelos homens, procurada pelos forasteiros, perseguida pelo inimigo insolente. A luz estava finalmente entre nós e vimos a sua glória como se fosse o próprio Filho perfeito de Deus. E ele, na verdade, é a imagem do Deus invisível, o espelho perfeito do divino. Cada um de seus movimentos foi um reflexo do caráter irrepreensível do Pai, sua fala um eco da vontade perfeita de Deus, seus atos uma demonstração do juízo e da misericórdia entre os homens. E isso porque foi do agrado do próprio Pai que nele habitasse toda a plenitude, nele em quem todas as coisas foram feitas e no qual tudo subsiste, o que é visível, o invisível, tronos, dominações, tudo partiu dele e existe por meio dele, e esteve entre nós e vimos, esteve e nós vimos a sua sabedoria deslumbrante. Discutindo com gente já vivida. Vimos a sua graça e bondade. Tocaria gente impura, defenderia as mulheres e comeria com os pecadores. Vimos o seu poder sobre homens, demônios e até mesmo sobre a fúria dos Vimos mares. Sua santidade e pureza. Quem mais bradaria com tamanho zelo em favor de Deus diante de comerciantes vigaristas, sacerdotes enganadores e ricos corruptos? Ouvimos o escândalo de sua mensagem, subvertendo a cabeça dos que confiavam em si mesmos. Deu pão aos famintos e amou até o fim. Vimos o seu amor, estava conosco o próprio amor. E o que fizemos com ele? Nós o matamos.
Porque todos nós não éramos outra coisa que não inimigos mortais de Deus, avessos ao seu padrão, rivais de sua bondade, opositores da justiça. Não queríamos o seu amor, nem pedimos por sua graça, mortos. Não pudemos oferecer outra coisa ao menino Deus entre nós que não fosse a própria morte. O levamos para o madeiro para confirmar de uma vez por todas nossa terrível inimizade contra o seu ser. E ali, pendurado em vergonha, rimos, banqueteamos e blasfemamos contra a luz. Outros de nós se esconderam e o abandonaram, mas nenhum de nós o amou até a morte. Enquanto pensávamos que era um pobre coitado aflito, ele estava, na verdade, levando sobre si nosso próprio castigo e miséria. Em sua carne rasgada, nossas feridas eram curadas. Em sua vergonha, nossa culpa extinguida. Por meio do sangue precioso do Cordeiro mudo que jorrava, nossas maldições eram exorcizadas. E quando recebeu o castigo misterioso da ausência do próprio Pai, fomos reconciliados. Morreu o precioso Cristo em vergonha, em desprezo, e sob a pesada mão da mais furiosa ira esmagadora de Deus morreu. O sol se escondeu, os anjos desabaram em dor, e o Filho se foi e morreu. E ali na mesa de pedra, Aslan foi humilhado, foi morto pela feiticeira. O que podemos esperar? O que poderíamos nós fazer? O que poderiam os irmãos fazer? A feiticeira matou Aslan. Mas como poderia a morte, que nada mais é do que uma de suas servas, o segurar? Como poderia sucumbir sob o castigo de Deus aquele que suporta em si mesmo toda a sua justiça, pois é Deus? Como não seria perfeita e definitiva a oferta de Deus para si mesmo? Como poderia desvanecer em trevas e abismo o sol da justiça? Rasgando as trevas como uma cortina de seda, veio subindo a luz. A alvorada então raiou. O inverno apático se dissolve em cores. A morte é vencida pela vida. O bem triunfa sobre o mal e a noite vê despontar o clarão do meio-dia. Acabou! Enquanto o odiávamos e o matávamos, ele providenciava a nossa liberdade. Acabou! Enquanto rimos de suas dores, ele aspirou as nossas. Acabou! Enquanto nos banqueteávamos e o víamos morrer de sede, ele abriu uma fonte de água viva para todo que tem sede. Acabou! Enquanto o abandonávamos e fugíamos de sua miséria, ele buscava o seu rebanho com surpreendente amor. Acabou! Enquanto nos escondíamos e nos envergonhávamos dele, ele descia ao pântano de nossas misérias e nos arrancava com poder e obstinação. Acabou! Enquanto desprezávamos por ter sido esquecido de Deus, ele nos aproximava de nosso inimigo e fazia por seu sangue a paz. Acabou! Onde está a morte? Onde está o poder da morte? Ele desmoralizou as trevas e pagou em si mesmo o resgate com nossa liberdade. Esse preço jamais poderíamos pagar. Quem de nós suportaria o peso da justa ira de Deus? Quem de nós corresponderia à sua lei com perfeição? Nenhum! Mas agora nele estamos livres. Ali pendurado estava Cristo, pendurado estava o mentiroso, erguido do chão estavam os arrogantes e os devassos, exposto em vergonha estava a prostituta, o travesti, os homossexuais, hasteados estavam os assassinos, os falsos, os blasfemos, todos os seus filhos, suas ovelhas perdidas, seus pequenos vacilantes, os pobres de espírito por quem ele se esvaziou até os tornar ricos, todos ali, morrendo com ele e ressuscitando com ele ao terceiro dia. Que graça insondável, perdão escandaloso, dádiva assombrosa. A notícia da paz com Deus feita por meio de Cristo é boa demais para ser verdade, mas bem-aventurados os que creem nessa notícia, felizes os que acreditam no precioso evangelho de Cristo e no sublime bem entregue aos pecadores para a glória de Deus. Já não há mais condenação para estes, tudo foi consumado, o perdido encontrado e o rebelde trazido de volta ao seu lar. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele nos entregou
nas mãos do Pai. E quem nos arrebatará desta segurança eterna? Que cantem os justos e se alegrem os redimidos. Cristo é o nosso sublime. Vai lá. E nós desejamos a todos vocês um Feliz Natal! Vamos agradecer? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez? Aleluia. Louvado seja o nosso Deus.
Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Sem dúvida alguma, uma das crônicas mais lindas já escritas, fazendo menção ao plano de redenção. Sendo Nárnia o reino espiritual, sendo a neve o pecado, ou o gélido período em que o mundo viveu em pecado. Sendo a feiticeira branca o pecado, assim como o diabo. Por isso influenciando ao Edmundo e aqueles a quem ela pudessem fazê-lo. Sendo Aslan o leão, o Senhor, bondoso, generoso, benigno, mas indomável. Ninguém pode prender o nosso Senhor. Ninguém pode colocá-lo em uma jaula. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que venceu e nunca será vencido. Ele é o nosso Senhor e Salvador. O que foi representado, o que foi cantado é o plano de salvação. A todos aqueles que aqui vieram, louvado seja Deus pela sua vida. Aos visitantes, aqueles que talvez não conseguiram entender muito bem o que foi mostrado aqui, foi o nosso Cristo, que veio ao mundo, como diz a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 4, versículo 4, na plenitude dos tempos. No tempo oportuno, o que foi cantado, o que foi dançado, o que foi dito e contado a história, é a história da glória de Deus. É a história da queda do homem, a história do pecado humano, mas é a história do triunfo de Deus na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado por essa noite, Deus seja louvado pela vida da Monique, de todo o departamento infantil, louvado seja Deus pelo Ministério de Louvor, louvado seja Deus pelas nossas crianças, por cada uma delas. Deus seja louvado pela vida do pastor Velber, do Moser, do Isaac, assim também como do Jonathan e de todos aqueles que serviram direta e indiretamente para essa noite maravilhosa. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Senhor por tudo o que Ele fez até aqui. Glória a Deus. Pode aplaudir mais forte o Senhor. Digno é o Senhor de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Grande é o nosso Deus. Aleluia. Louvado seja Deus por tanto empenho e tanta dedicação. O garoto que cantou aqui chegou aqui para mim, me abraçou e falou assim: é uma honra poder servir ao Senhor. Isso enche o coração de alegria, que essa história continue sendo contada através da vida dessas crianças, em nome de Jesus. Eu convido você a ficar de pé no seu lugar nesse momento. Nós vamos encerrar orando e louvando o nome do Senhor. Quero pedir a você para que tenha tranquilidade no momento em que terminarmos aqui. Você vai poder tirar foto com seus filhos e tudo, mas muito cuidado com as aparelhagens, com os equipamentos, tá? Fique tranquilo, Deus é um Deus maravilhoso e nós já temos o tema para o ano que vem. Né, moça? Vamos orar, irmãos. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento, em silêncio, as crianças em silêncio também, e nós vamos orar e agradecer ao Senhor. Santíssimo Deus, glorioso e eterno Pai, que noite maravilhosa o Senhor nos proporcionou. Há alguns que estão aqui essa noite conosco, Senhor, que o Senhor os trouxe, a todos nós, mas algum em especial, que estavam afastados dos caminhos do Senhor, distante da realidade da salvação, distante daquilo que eles já viveram um dia, e hoje, nos lábios das crianças, no movimentar dos nossos filhos, dos nossos irmãozinhos, nas canções cantadas e tocadas aqui, o Senhor, tenho certeza que tocou o coração de cada um de nós. E dessas pessoas o Senhor os lembrou de onde eles saíram e para onde eles precisam voltar. Se nós somos Edmundo, o Senhor continua sendo Cristo. Se o Edmundo não muda ao longo do tempo, se somos os pecadores, o nosso Deus também não muda. É o Deus Todo-Poderoso que nos redimiu, e a todos aqueles que estão aqui são chamados a uma vida diante do Senhor. Meu Deus, muito obrigado, que o Senhor abençoe a vida de cada um daqueles que serviram, que dedicaram dias, horas, que dedicaram tempo, noites, que dedicaram tempo em oração, a cada um dos pais que saíram do trabalho e vieram até aqui trazer os seus filhos para ensaiar, a todos os que enfrentaram dificuldade, louvado seja o nome do Senhor. A todos nós que fomos alcançados nessa noite pela palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Leva-nos em paz agora para os nossos lares.
regozijando-nos no Senhor por tudo que o Senhor fez e ainda fará, em nome de Jesus. E que a bênção de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as consolações do Santo Espírito seja com todos hoje e para todo sempre. Irmãos queridos, vão em paz, que Deus os abençoe, e pode aplaudir o Senhor mais uma vez, porque Ele é digno de honra e de glória, em nome de Jesus.